Boa tarde, turma, tudo bem? Graças a Deus, terça-feira, mais um dia de aula e vamos lá? Faremos então matemática e geografia. Matemática, faremos as correções da página 77, livro de atividade 90 e 91, e como atividade faremos as páginas 78, 79 e 80. Em matemática, nós estamos vendo as figuras geométricas planas, né? Vimos os quadriláteros, que são as figuras geométricas com 4 lados e 4 vértices, e vimos triângulos, são figuras de 3 lados e 3 vértices. Dos quadriláteros, nós conhecemos os quadrados, conhecemos o retângulo, o losango, o paralelogramo e qualquer outro tipo de quadrilátero. Então, e o trapézio também. Então, vocês tinham aqui, olha, na atividade, vocês tinham uma malha de pontos. Daí lá vocês tinham que desenhar mais 3 quadriláteros. Lembrando que para poder fazer as figuras geométricas, eu preciso utilizar a régua. Então, no exercício já tinha um retângulo. Daí vocês poderiam fazer quem? Vocês poderiam fazer um trapézio, poderiam fazer um losango, poderiam fazer um quadrado ou qualquer outro quadrilátero. Deixa eu pegar minha régua aqui. Então, olha aqui, ó. Se eu fosse fazer um quadrado, eu tenho que ter os 4 lados iguaizinhos. Então, se eu peguei, por exemplo, 3 pontos aqui, aqui tem que ser 3 pontos, aqui tem que ser 3 pontos e aqui teria que ser 3 pontos. Então, ó, eu teria que, com a régua, os meus pontos não estão muito certinhos porque eu fiz manual, tá, gente? Mas de vocês é tudo certinho. Então, para ter a mesma medida, eu teria que utilizar a régua e ter os 4 lados iguais. Então, ó, este lado que é igual a este lado, que é igual a este lado, que é igual a este lado. Então, uma vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Então, eu poderia fazer também um losango. As minhas figuras aqui, mais uma vez, não ficarão tão certinhas porque os meus pontos não estão todos alinhados, tá? O de vocês é tudo alinhadinho, então o de vocês tem que ficar retinho. Então, o losango também são 4 lados iguais. Então, olha aqui. Se aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui eu tenho outro ponto, e aqui eu tenho outro ponto. 4 vértices, tá? O losango. E eu poderia fazer também um outro qualquer, um quadrilátero qualquer. Vamos fazer aqui um quadrilátero qualquer. Então, aqui tem um lado, outro lado, outro lado, outro lado. Isso aqui tá precisando de trapézio, né? Olha lá. Então, os quadriláteros, eles possuem 4 lados e 4 vértices. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Aqui ficou um pouquinho torto por causa dos meus pontos, tá? Se a figura geométrica de vocês tiverem 4 vértices e 4 lados, está certa. Na 90 do livro de atividades. Lá vocês tinham umas bandeiras e vocês tinham que falar para mim qual figura geométrica. Então, olha ali, na França, que figura geométrica que eu tenho? Um dos 2 lados é o mesmo tamanho e outros 2 lados é o mesmo tamanho. É o retângulo. Então, na França eu tenho um retângulo. No Brasil, o Brasil eu tinha esse aqui primeiro, né? Grandão, assim, ó. Como que chama esse? Ó, esse lado é igual a esse lado. E este lado é igual a este lado. Isso aqui é um retângulo. Daí eu tinha esse aqui, ó. Como que chama esse? É um losango. E no meio eu tenho uma figura geométrica que chama círculo. Ó, o quart, ele tá assim. Aqui é maior e aqui é menor. Depois ele fecha aqui, ó. Quem que é essa figura geométrica? Onde as duas paralelas, uma é maior que a outra. Depois ele fecha as extremidades aqui. É o trapézio. O número 2 é o retângulo e o número 3 também é um trapézio. Observe aí, o número 3 não está assim, ó. Ele aqui é maior, daqui em cima ele é menor e depois aqui ele fecha. Deixa eu ver aqui, ó. Então, isso aqui também é um trapézio, tá? Ó, uma paralela é maior do que a outra.
e possui 4 lados, então é um trapézio. E o último, Bahamas, o número 1 é um triângulo e o número 2 também é um trapézio, ok? A página 91, vocês tinham que pintar os triângulos quadriláteros. Então, os triângulos, quem são? São os que têm 3 lados. E os quadriláteros são os que têm 4 lados. O número 3, vocês tinham que identificar a figura geométrica no mosaico. Então, o que tinha ali? Tinha triângulos e quadrados, tá bom? E no número 4, vocês tinham que desenhar um triângulo, um quadrado, um retângulo e um trapézio. Vou apagar aqui para a gente poder fazer juntos. Então, olhem lá. Vocês tinham que fazer um triângulo. Um triângulo ele tem quantos lados mesmo? Ele tem 3 lados, 3 vés. Então, olha ali. O triângulo nós aprendemos que ele não precisa ter os 3 lados iguais, tá? Então, eu pego a minha régua, eu centralizo ela, fixo ela bem no papel e traço a linha. Vim até aqui, ó. Foi a metade desse aqui, para ficar certinho. Daí, daqui do início, eu venho e traço até aqui a metade também, ó. E fecho. Ó, esse meu triângulo, ele não possui todos os lados iguais. Talvez o meu quadrado também não fique todos os lados iguais, porque a minha malha quadriculada aqui não está tudo certinha, tá bom? Mas eu vou utilizar a régua aqui e vai dar tudo certo. Então, aí vocês tinham que escrever dentro dele o nome dele. Então, ele é um triângulo. Daí vocês tinham que fazer também um quadrado. Quadrado, eu tenho que lembrar o quê? Que os 4 lados dele são iguaizinhos. Então, se eu pego aqui, ó, vou daqui a aqui. Aqui tem 19 centímetros aqui na minha régua. Então, ó, 19 centímetros. E aqui, vou vir do lado agora. Também tem 19. Eu tenho que fazer 19 também. Não são todos os lados iguais? Então, aqui tem que ter 19, aqui tem que ter 19, aqui tem que ter 19 e aqui tem que ter 19. Você precisa segurar bem a régua para a régua não ficar dançando no caderno, tá? Então, este é um quadrado. Daí nós vimos o quê? Nós vimos também o retângulo. O retângulo é que ele possui 2 lados iguais. Então, vou fazer ele em pé. Então, se aqui, por exemplo, eu vou fazer ele com 26 centímetros, ó. 26 centímetros. Automaticamente, aqui, tem que ter 26 centímetros também. Pronto. Então, os dois têm 26 centímetros. Agora, aqui, ó. Aqui tem 18. E aqui embaixo também tem que ter 18. Pronto, fiz o meu retângulo. Agora falta quem? Falta o meu trapézio. Lembrando que o trapézio, um dos lados dele é maior do que o outro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer ele assim até aqui. Agora aqui, embaixo, eu vou fazer ele um pouco maior. A base dele vai ser um pouco maior. Agora eu venho aqui e fecho esse lado, porque ele possui 4 lados. E eu venho aqui e fecho ele aqui. Só um pouco maior aqui, ó. Pronto, já tenho o meu trapézio, ó. Um dos lados dele é maior do que o outro. E aqui são as laterais. E por último, eu tenho o paralelogramo. Lembra que o paralelogramo parece um retângulo, é como se tivesse puxado ele? Então, como que eu vou fazer? Só que o paralelogramo também. Esses daqui tem que ser 2 lados iguais e aqui precisa ser 2 lados iguais. Então, aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer com 20 centímetros, ó. Então, eu pego aqui e traço 20 centímetros. Eu venho embaixo, eu também tenho que traçar 20 centímetros, mas não na mesma direção que ele. Um pouquinho puxadinho, ó. Tracei 20 centímetros. Porque os 2 lados precisam ter a mesmo tamanho, mesma medida. Então, ó, tá vendo que se eu fosse traçar um risco aqui, ó, ficaria um pedacinho pra fora. Então, o paralelogramo é assim, ó, é um aqui e um que vem depois. Daí, eu venho fechando ele, ó. Pronto, já fiz o meu paralelogramo. Então, vamos para nossas atividades agora. Pegue, por favor, na página 78 do livro da disciplina. Olha lá. Pinte sua
somente os quadriláteros que fazem parte da imagem. Então, nessa imagem aí, vocês vão pintar somente os quadriláteros. Quem que são os quadriláteros? São as figuras geométricas de 4 lados e 4 vértices. Além de diferentes quadriláteros, que outra forma geométrica aparece na imagem? Nessa imagem aí, você pintou só os quadriláteros. Qual a outra figura geométrica que apareceu? Tá bom? 3. Observe o desenho de um triângulo e de um quadrado. Quais são as diferenças entre eles? Então, se você pegar aqui, ó, o triângulo e o quadrado, qual é a diferença? Não vai falar que um é triângulo e outro é quadrado. Não, isso já é o nome dele. O que o quadrado tem? Quantos lados tem um quadrado? Quantos lados tem um triângulo? Quantas vértices tem um quadrado? Quantas vértices tem um triângulo? Tá bom? 4. Observe o quadrado e o retângulo na malha quadriculada. Em relação aos lados, o que o quadrado e o retângulo têm de diferente? Agora é aqui, ó. Entre este e este, em relação aos lados. O que eles têm de diferente? Tá bom? Página 79. Olha lá, vocês vão pegar na página 187, lá no final do livro, essa página aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui é um quebra-cabeça chamado Tangram, tá? Vocês vão recortar eles e recortar toda essa parte pontilhada aqui, ok? Então, olha ali, na letra A da página 79. Há mais triângulos ou quadriláteros no Tangram? Então, vocês vão responder se há mais triângulos ou quadriláteros. Qual é o nome dos quadriláteros que aparecem no Tangram? C. Agora recorte as peças do Tangram e faça o que se pede. Sobreponha os dois triângulos grandes. Eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho? Então, vocês vão pegar as duas figuras geométricas e colocar uma em cima da outra. Vocês vão ter que dizer se eles têm o mesmo tamanho para mim ou não, tá bom? Depois, cole os dois triângulos grandes sobre o quadrado abaixo, de modo que cubra todo o espaço. Então, olha aí. Aí vocês têm... Vou apagar aqui. Vamos supor que vocês têm dois aí. Vocês não podem colocar os dois em cima do outro não, tá? Você tem que fazer um jeito que eles se encaixem para caber aqui dentro. Letra D. Usando os dois triângulos pequenos do Tangram, cubra todo o triângulo médio. Faça o mesmo cobrindo o paralelogramo e depois cobrindo o quadrado. Então, olha aqui. Depois, quando vocês recortarem, vocês vão observar o quê? Que vocês têm dois triângulos grandes, um triângulo médio, dois pequenos, um quadrado, um paralelogramo. Esses dois aqui, vocês vão encaixar ele aqui. Não pode estar um sobreposto no outro, tá? Então, vocês têm que fazer um jeito que eles caibam aqui dentro. Com esses dois pequenininhos, vocês vão encaixar sem colar. Aqui, este aqui tem que colar aqui. Esses dois aqui, vocês vão encaixar aqui. Dá um jeito deles caberem aqui dentro. Eles não podem estar um em cima do outro. Tem que estar encaixadinho, como se fosse um quebra-cabeça. A mesma coisa vocês vão fazer com o triângulo e a mesma coisa vocês vão fazer com o quadrado. Daí, lá no caderno da pauta, vocês vão me dizer o que aconteceu com o paralelogramo, o que aconteceu com o quadrado e o que aconteceu com o triângulo, tá bom? Página 80. Olha ali, mosaicos geométricos são pavimentações do plano com figuras que se encaixam sem sobreposição e sem espaços vazios. Sobreposição é um está assim, ó, esse aqui tá aqui, esse está sobreposto nesse, tá? Observe que as figuras e as cores se repetem formando um padrão. Então aqui, olha, eu tenho essa figura aqui e elas vão se repetindo, mas ela tem um padrão. Tem hora que você olha que você enxerga todo mais o verde, tem hora que você olha que você enxerga mais o rosinha. A impressão que dá é que elas estão sobrepostas, mas elas não estão. Número 1. Continue pintando o mosaico com as cores indicadas. Observe o padrão que vai se formar. Então, eu tenho 3 cores neste mosaico. Eu tenho o azul, eu tenho o amarelo e eu tenho o verde. O que eu posso observar já olhando assim de início? Que todo losango em pé, ele é o quê? Ele é amarelo. Já não consigo observar isso? Eu consigo observar também que todo losango deitado, ele é que cor? Ele é verde. E nesses outros aí, quadrados aí, é tudo azul. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão seguir o padrão. 2. Na malha a seguir, o triângulo rosa é formado por 9 triângulos menores. Pinte na malha
um hexágono formado por 6 triângulos e um trapézio formado por 3 triângulos. Então, nessa malha aí, usando os triângulos, vocês vão fazer um trapézio, só que do trapézio só pode pintar 3 triângulos. E vocês vão fazer um hexágono com 6 triângulos, tá bom? Então, nossa aula de matemática acaba por aqui. Em geografia, nós faremos as correções na página 56 e 57 e como atividade no livro de atividade na página 183, 184 e no livro da disciplina 58. Então, olha ali, na página 56, vocês tinham que fazer o recorte do trabalho do espaço rural e vocês tinham que sequenciar. Então, no primeiro quadradinho, quem que vocês iriam colocar? Vocês iriam colocar ele preparando a terra, porque antes mesmo de eu plantar, eu tenho que preparar, eu tenho que arar a terra, tá bom? Então, seria ele lá com a enxada arando a terra. Depois ele vai com o quê? Ele vai com as sementes. Daí o que acontece? Começa a crescer. Ele vai ter que, então, o quê? Vai ter que jogar água, aguar a plantação dele. Só que ele tem que tomar cuidado, que de vez em quando pode aparecer pragas, ervas daninhas. Então, ele vai lá, arranca as ervas daninhas. E, por último, ele faz a colheita, tá bom? Depois, na página 57, vocês tinham que ligar para mim o nome relacionado à criação. Na página 57, vocês tinham que relacionar o nome às imagens da criação. Então, olha ali. Quando eu falo que eu tenho uma criação de ovinocultura, eu tenho uma criação de ovelhas. Quando eu falo que eu tenho uma criação de avicultura, nas galinhas. Piscicultura é nos peixes. Suinocultura é de porcos. Livro de atividade, página 183. Olha lá, na última aula nós começamos a ver algumas profissões que tem no campo, né? Nós falamos que na cidade algumas pessoas trabalham em shoppings, em comércios, em bancos. Como lá no espaço rural não tem isso, qual que é o trabalho que eles desenvolvem no campo? Desenvolve a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Nós vimos que a agricultura, ela pode ser tanto familiar como comercial. Comercial, ele faz o uso, o plantio de um único alimento, a monocultura. Já a agricultura familiar, ela utiliza a policultura, são vários alimentos, né? Plantio de várias verduras, hortaliças, né? Frutas, tá bom? Daí nós falamos sobre a pecuária, né? Que a pecuária, ela trata da criação de gado para fornecer leite, fornecer carne, fornecer matéria-prima como lã. Nós vimos também que tem um tipo de criação que a pecuária é extensiva e a pecuária é intensiva, sendo que a extensiva, o gado ele fica solto no pasto e a intensiva ele fica preso. Ela tem mais lucro, porém ela gera menos emprego. E nós vimos também o extrativismo. O que é extrativismo? É retirar da natureza algo que já está pronto. Por exemplo, o látex de uma árvore, o tronco de uma árvore, sementes, o açaí, por exemplo. Tem pessoas que elas trabalham só para poder coletar açaí. Tem pessoas que trabalham para coletar castanha. Então, isso é extrativismo, retirar da natureza algo que já está pronto, tá bom? Então, vamos, por favor, na página 183. Número 1. Leia as palavras abaixo e pinte de verde as que costumam se referir ao espaço rural, que é o campo, e de amarelo as que se referem ao espaço urbano, que é a cidade. Trator. Trator é no qual espaço, urbano ou rural? O gado, o teatro, o shopping, a pescaria e a plantação. Número 2. Observe as duas imagens e responda às questões. Então, eu tenho duas imagens aí. Letra A. Como é chamado o trabalho de cultivar a terra, plantar e colher alimentos? Nós vimos 3 tipos de trabalho. Nós vimos agricultura, pecuária e extrativismo. Então, qual que é essa que cultiva a terra, planta e colhe? Tá bom? Letra B. Qual das imagens representa a agricultura familiar e a agricultura comercial? Então, a agricultura familiar é a 1 ou a 2, vocês vão colocar o número aí. E a agricultura comercial é a 1 ou a 2. Explique a diferença entre os 2 tipos de agricultura. Nós acabamos de falar aqui, qual que é a diferença entre as duas? O que tem na agricultura familiar que é diferente da agricultura comercial?
Página 184. Vamos fazer juntos, tá? O número 3. Relacione o tipo de trabalho desenvolvido no espaço rural à sua descrição. Agricultura, pecuária bovina, piscicultura, avicultura, suinocultura. Atividade de criação de peixes. É o que? É uma agricultura? Não, né? Agricultura é o trabalho com a terra, né? Não é. É pecuária bovina? A criação de peixes? Não, a bovina é o que? De boi. É a piscicultura? Sim, então letra C. Depois, atividade de criação de aves. Como que chama? Agricultura, pecuária, piscicultura, avicultura. Avicultura, letra D. Atividade de criação de gado. Esse é o mais fácil, estão mais familiarizados, né? É a letra B, pecuária bovina. Atividade de criação de porcos. Esse também provavelmente vocês devem saber, porque às vezes a gente vai comprar uma carne, a gente fala, eu quero uma carne suína, né? Que é uma carne de porco. Então é a letra E. E a atividade de cultivo das plantações é a letra A, agricultura. Número 4. Identifique a imagem que se refere ao extrativismo e circule. Eu tenho duas imagens. Eu tenho aí o homem retirando, no caso aqui os troncos, a madeira, né, da natureza. E depois eu tenho ali do lado o homem, aqui com trabalho manual, retirando, colhendo alguma coisa. Qual dos dois se refere ao extrativismo? Daí vocês vão, se for o número 1, vão falar por que é o número 1. E se for o número 2, vocês vão falar por que é o número 2. Lembrando, o que é extrativismo mesmo? É o retirar da natureza o que já está pronto. Página 58 do livro da disciplina. Olha ali, número 4. Escreva o tipo de pecuária mostrado em cada ilustração. Então eu tenho, lembra que nós estudamos dois tipos de pecuária? Uma que os gados ficavam soltos e outra que o gado ficava preso. Como que chama? A que fica solta e a que fica presa. A que fica nas pastagens e a que fica ali preso no lugar, fica confinado. É o nome que vocês vão dar aqui, tá? 5. Registre o tipo de extrativismo que está sendo mostrado em cada imagem. Nós aprendemos 3 tipos: o vegetal, o mineral e o animal. Lembrando que o animal, a pesca ela é permitida, mas o tempo certo, e a caça de animais não pode, a não ser os indígenas, né? Porque eles se alimentam da caça. O mineral é aquele que já está na terra, pronto para a gente pegar. E o vegetal é o das árvores, tá bom? Ó, mais mãozinha na chupeta não tem como, hein? Então encerramos por aqui nossa aula de hoje. Até amanhã e um beijo no coração de vocês. Tchau!